Está no ar mais um programa Top Esporte, transmitido pelo canal 15 da NET, Multiplay, Alares e Com Brasil para todo o Brasil e também pelo YouTube, onde você pode acessar digitando topesporte.top. Hoje nós temos na bancada de VAC do nosso TI, transmitindo de Fortaleza, Ayrton nos controles lá da Multiplay da TV em Fortaleza, e também temos quem lhes fala aqui é Renan Corrêa, diretamente dos Estados Unidos, de Orlando. Divac, hoje o nosso entrevistado é uma grande figura do basquetebol brasileiro aí, um grande ídolo, Israel Andrade, pivô da seleção brasileira, foi um pilar nos tempos de glória, um dos nomes que ajudaram a colocar o Brasil no mapa do basquetebol mundial. Foi também treinador e comentarista e participou de eventos comemorativos e entrevistas. Israel jogou nos Jogos Olímpicos em 1984 e 1988, mundiais da FIBA, Em 92 1986. também. 92 também nos Jogos Olímpicos, Israel? É. Beleza. Campeão no Pan-Americano de 1987 de VAC. O Brasil derrotou os Estados Unidos por 120-115. Pela primeira vez, os Estados Unidos perdeu em casa a final. Nunca tinha perdido e nunca perdeu até hoje. Só na vez do Israel, em 1987. Israel também jogou no Esporte Clube Sírio, no Esporte Monte Líbano, jogou no Franca, no Corinthians, no Minas, no Vasco. Foi campeão pan-americano Master, foi campeão mundial Master de basquetebol também. É isso aí. Vou deixar a palavra com você, Divac, para você fazer a primeira pergunta, meu amigo. Boa noite, Israel. Boa noite, Renan. Tudo bom, pessoal? Boa noite, Divac. Boa noite, Renan. Boa noite aí, ó, os telespectadores. Grande Israel, me conta aí. Cadê a professora que disse: você não dá certo pro vôlei, vá pro basquete? Cadê esse anjo? Eu não sei onde ela tá, mas foi o que aconteceu. Ela falou: meu filho, eu preparei uma carta aqui para você levar aí para um time aí do associação, que eu conheço o treinador e tudo, para você ir para lá, porque no vôlei você não dá, não. Vai no basquete para ver o que é que acontece. E jogou quanto tempo de vôlei, Israel? Lá na época do colégio? Joguei 2 anos. Jogou 2 2 anos de anos? vôlei. 2 anos. Caramba, olha aí, Renan, viu? Essa aí eu não sabia, não. Primeira vez que eu estou sabendo aqui de Israel. Ele Eu jogou joguei 2 voleibol. anos, joguei. Só tem que eu queria salvar tudo, né? A bola mesmo fora, achava que tinha que ser salva e tudo, aí não dava, né? Aí a professora chegou e falou: não dá pro vôlei, não, cara, vai tentar basquete lá. Lá, Eu foi lá olhei, que mandou ir. E eu fui nesse clube aí que ela me mandou, fui 6 vezes. E não consegui falar com o treinador uma vez sequer. Aí ah, eu cheguei e falei, ó, não vou jogar mais nem vôlei, nem basquete. E depois eu tava lá que na época só tinha um Doutor Shaw, que vendia o sapato grande, né? E eu tava lá com minha mãe no Doutor Shaw, calçando um sapato e tudo. Aí minha mãe chegou e falou: levanta, menino, que para poder ver se tá como tá, se tá confortável, não sei o quê. Aí eu levantei, aí foi nessa hora que eu levantei, entrou uma senhora, que era mãe do Marcelo, que jogava lá no Fantoche, o Clube Carnavalesco Fantoche, né? E fez toda uma exaltação. Aí falou: você não joga basquete? Eu falei: ah, tentei ir jogar lá na associação. Ela falou que associação coisa nenhuma, você vai jogar com meu filho. Aí me deu o endereço para eu ir, que era ali do lado, porque eu estava em Salvador, na Cidade Baixa, no comércio, e o banco que o Chico, que foi meu primeiro treinador, trabalhava, era ali do lado ali. Aí eu fui lá e conversei com o Chico, aí ele chegou e falou: já tem treino hoje, vai logo lá hoje. Foi aí que eu comecei. Com Que 15 show. anos, com 17 eu já estava em São Paulo.
Isso aí. Israel, conta a tua trajetória até hoje aí. Então, começou assim, né? Aí eu com 15 eu comecei a jogar, joguei zonal, quando eu apareci meu técnico do juvenil da seleção baiana já falou que era eu e mais 11. Meu técnico do principal, que era o meu técnico, né? Esse que é o Chico Ávila, falou também para mim que era eu e mais 11. E aí joguei alguns zonais, tanto no juvenil como no principal. E foi num desses zonais que o diretor do Corinthians foi, né? Que o Robertinho jogava no Corinthians e que ele estava de férias lá, treinou com a gente. E quando ele voltou para São Paulo, aí o Kleber, que jogava no Corinthians, tinha saído e tinha ido para o Continental. Aí o Robertinho chegou, ele virou pro Robertinho e falou: pô, perdemos o Kleber, você não sabe de nenhum pivô. Ele falou: ah, vai lá em Salvador que tem Israel, vai dar uma olhada lá. E ele foi bem nessa época aí do Zonal aí todo. E eu joguei como nunca, né? Apesar de ter só 2 anos de basquete, eu joguei como nunca. Parecia uma coisa já escrita. Israel, me diz uma Aí, coisa, tu estava naquele campeonato estudantil lá no 1973, lá em Brasília? não, não tava. Nem no Campeonato Brasileiro logo após em Fortaleza, também não, no juvenil. Não. Não, que eu comecei a jogar em 75 e em 77 eu estava em São Paulo, né? Ah, tá. Sim, mas aí continue sua trajetória. Vamos lá, vamos em frente. Aí vim para o Corinthians, joguei 2 anos no Corinthians, saí do Corinthians, fui para o Monte Líbano, joguei no Monte Líbano 8 anos. Em 84 foi minha primeira saída para ir para a Itália. Antes da minha ida para a Itália, eu tive 2 passagens em Portugal. Eu sou bicampeão português pelo Sporting. Beleza. Aí joguei a temporada de 79, 80 e de 80, 81. Que naquela época terminava o campeonato aqui no Brasil e aí nós íamos jogar os 6 meses finais do campeonato português, né? Joguei no Sport, que era um time muito forte, e fomos 2 vezes campeão português. Aí depois, a minha primeira saída, como eu estava falando, foi para Itália, né, em 84. Mas aí eu fui nessa primeira aí, só fiquei 6 meses, sem o contrato garantido, que o meu agente não fez o contrato garantido nem nada. Aí eu voltei para o Brasil, me cortaram depois de 6 meses. Voltei para o Brasil, voltei para o próprio Monte Líbano, joguei no Monte Líbano. Em 87 eu fui para jogar 9 jogos, substituindo um jogador americano que tinha quebrado o pé no time do Ah, Marcel de Souza, lá em Fabriano. E esses 9 jogos viraram 18, porque nós classificamos para o playoff, né? E o pessoal falou que queria que eu renovasse, ficasse mais esse tempo, cortaram o americano. E eu depois, eles queriam que eu fizesse o contrato anual. Eu falei: não, mas eu tenho que voltar para Monte Líbano. Aí ele chegou e falou: ó, lá no Brasil você é Israel, você já é conhecido. Aqui nós estamos abrindo a porta. Aí foi aí que me abriram a porta e tudo, aí eu cheguei e falei, aceitei e fiquei 10 anos na Itália. oh. E foi bom essa sua estadia lá, esses jogos, tudo na Itália? Foi o que você Foi, eu esperava? não tive, não é que eu tive em time, o time de Série A que eu joguei, foi o time que eu subi, né? Por exemplo, subi com o Fabriano, que foi o meu primeiro time, depois eu subi com o Rimini, que foi o segundo time, e o time de Série A que eu joguei lá desde quando eu fui, foi o Roma. Joguei em Roma também 1 ano. Aí, depois de Roma, eu voltei para o Brasil. E por que esses jogadores nossos, todos aí, Marquinhos, você, Marcel, todos iam para a Itália? Por que a Itália? Porque a Itália, a Itália terminou sendo, era o campeonato mais forte da Europa na época, né?
Hoje em dia está ali a briga entre Itália e Espanha, hoje em dia tem França, tem Alemanha. Naquela época, o campeonato mais forte era a Itália, tanto que a Itália era a seleção mais forte na época, nessa época aí. Hoje em dia não, hoje em dia tem a Espanha, né? Tem os times lá soviéticos, do bloco soviético e da, e da Iugoslávia, né? Exato, muito É forte. antiga Iugoslávia. Que nós achávamos que ia ser. Falou, nossa, agora sim nós vamos ter mais chance, né? Que nada. Que saiu um time e entrou 10. Bravo. 10 fortes. 10 equipes fortes, fortíssimas. Tanto de um lado quanto do outro. E qual que você considera a sua maior conquista até hoje? A maior conquista em termos assim de importância, assim, essa aí do Pan-Americano, né? Lá dentro dos Estados Unidos, onde a equipe dos Estados Unidos perdeu um jogo oficial, uma final oficial, né? E, pô, foi o maior reboliço no Mundial, né? Porque nessa época eu e o Marcel jogávamos na Itália, nós voltamos, nossa, foi o nosso feito, nós teve uma dimensão maior quando nós voltamos, né? Todo mundo dando parabéns, todo mundo fazendo festa, via gente fazia festa e tudo pela conquista que foi. E você sabe que aí nos Estados Unidos ficou marcado, né, Renan? Que Pois, até o ginásio, eles demoliram o ginásio para fazer estacionamento, né? exatamente, exatamente. E não gostam muito de ouvir falar nessa história, não. Não, Não, não. não gostam de ouvir falar disso de jeito nenhum. E- Eles na época até quebraram o protocolo, né? Porque no Brasil também no feminino tinha feito a final com os Estados Unidos e tinha perdido. E nós fizemos a final no masculino, ganhamos. E a premiação deveria ser primeiro o feminino para depois ser o masculino, né? E eles fizeram completamente invertido. Eles quebraram o protocolo de todo. Eles fizeram primeiro a premiação masculina para depois fazer a feminina e terminar com o hino deles sendo tocado e a bandeira deles sendo hasteada, né? Hasteada, né? É isso aí, é assim mesmo. Divac, tá com você a bola. E nesse jogo aí contra os Estados Unidos, Israel, tinha algum jogador que continuou a carreira tipo na NBA ou já tinha jogadores da NBA nessa época? Não tinha, não tinha. Era só jogador universitários. Tinha o David Robinson, tinha esses jogadores, que eu não sei agora o nome deles todos, sei de alguns. Esses jogadores seria naturalmente eles saírem da universidade e ir para a NBA, como é até hoje, né? Mas só tem que ficar uma geração muito marcada, né? Só quem Exato. saiu de, só quem saiu direto e tudo foi o David Robinson, eu acho que e um outro rapaz que matava muita bola de três, que agora me fugiu o nome. E os outros ficaram muito marcados. Foram poucos, eu acho que foi 3 ou 4 jogadores desses 12 que foram para a NBA diretamente. E os jogos na Itália, Israel, como era a pegada lá? Era forte mesmo? Era jogo físico, muito físico? Sempre físico, muito físico, jogo de contato. O italiano é dessa forma, né? Mas sempre com lealdade, né? Sim, sim, Então, sim. tinha aquele jogo de contato, de força e tudo, mas sempre na boa. Eu gostei muito de jogar na Itália. Adorei também jogar em Portugal, né? Portugal joguei e, além de tudo, fui bicampeão português pelo esporte. E foi muito assim, uma coisa que fez crescer o meu basquete e culturalmente também, né? Me abriu um pouco de leque para poder aprender um pouco a língua italiana e tudo. Apesar que hoje em dia eu falo così, mais ou menos. Quem é que te Mas inspirou, Israel, mais no basquetebol?
Qual foi a tua inspiração? Qual foi o teu ídolo aí para se inspirar? O Biratã. O Biratã? Ah, que É. beleza. O Biratã, viu? O Biratã, eu tive o prazer de ver ele jogar, eu tive o prazer de jogar contra ele, eu tive o prazer de jogar no mesmo time com ele na seleção paulista, né? Ele me chamava botou um apelido em mim de Trivelato, ele me chamava de Trivelato, que era aqueles caminhão grandão que ele falava. Aí ele botou aí, assim, eu gostava assim do Bira pelo tamanho dele, não tinha nem quase 2 metros, era um jogador que se destacava pela briga dele, né, com os jogadores muito mais altos, e era assim, como pessoa, um ser humano maravilhoso. E você chegou a pegar o. São bem mais velhos que você, mas você chegou a pegar o Carioquinho, o Marquinhos, não? Não, Carioquinha e Marquinhos já peguei, Carioquinha e Marquinhos é antes do... O Bira é mais velho que eles. Eu joguei contra o Marquinhos, contra o Carioquinha, eu jogava no Monte Líbano, eles jogavam no Sírio, né? Era uma guerra, porque o pessoal do Monte Líbano, que é pelo que eu saiba, foi um pessoal que fazia parte do Sírio, aí teve uma briga, eles saíram do Sírio e abriram o Monte Líbano, fizeram o clube Monte Líbano. Então, os diretores do Monte Líbano, quando tinha o jogo, eles falaram: nós podemos perder de todo mundo, menos do Sírio. Porque eles E são bem foi mais velhos, né? legal. E eu joguei com o Carioquinha, com o Marquinhos, eu joguei no Mundial de 82, joguei na Olimpíada de 84. Jogamos também Sul-Americano, né? Jogamos um Mundialito que teve no Brasil, que nós fomos campeão, ganhando do time da Yugoslávia na final. Tivemos assim uma boa. E também jogamos um pouco também no Master, né? Sei, no Masters. Se bem que eles são bem mais velhos, né, Israel? São bem mais velhos. Quase 10 anos Sim, atrás. são, mas o time do Monte Líbano era muito novo, né? Todo mundo estourado de juvenil. Aí o time do Monte Líbano pegou todo esse pessoal que era estourado de juvenil e fez um time. Depois esse time aí cresceu, né? Eu, Cadum, André, é, o Gui, que foi o presidente da CBB, é, o Kleber, esse conterrâneo meu aí, o Vixe, Pipoca, então Marcel, Mauri, e nós fizemos um timão e nós dominamos o Brasil aí, que eu acho que nós fomos 5 vezes campeão paulista, 4 brasileiro, alguns, 3, eu acho, sul-americano, e fomos vice-campeão mundial na Espanha, de clubes, né? Carioquinha, na última entrevista que nós fizemos com ele aqui, ele elogiou muito o Adilson. Você jogou com o Adilson também? Opa, Adilson é no estilo de Bira, né? Como eu falei, era uma pessoa que não era tão alto, mas que sobrava tudo para ele, né? Pegar o melhor jogador, tinha uma impulsão fenomenal, jogava muito. O Adilson ele jogava em tudo quanto é canto. Ele jogava armando, jogava de pivô, jogava na lateral. Um grande jogador, o Be- Adilson. Beleza. Tá contigo a bola de vaca. Zé, nesse tempo todo de jogo, como tá o teu jogo? Falo do jogo, né? Na movimentação agora no Master. Agora Tu, eu sou armador, né? O Renan sabe disso. tu tá Agora armando agora. Então tu tá estilo Jokic, né? tô mais jogando, tô mais na boa, não. Eu jogo assim, porque eu aprendi muito a jogar dessa forma na Europa, né? Sim, sim. Os pivôs saem muito para poder fazer um balanço de passe, não sei o quê. Então aprendi muito isso. E eu jogo aqui tudo. Quando preciso, eu vou embaixo. Mas o importante para mim, quando eu estou aqui no Master, quando mesmo eu jogava antes e tudo,
é ter a participação de todos, né? Todos se sentiram, é, nós mesmo sabe aí no Master, nós fomos em 2 campeonatos aí, Norte e Nordeste, que não davam nada pelo time nosso, né? E nós Foi. ganhamos as 2 vezes. Ganhamos, exato. Mas Fomos também, campeões 2 vezes. mas também com uma torre dessa dentro do garrafão e e o arremesso, Israel, como é que tá o arremesso? Vai uma bolinha de 3? De vez em quando, de vez em quando. Se bem que hoje em dia eu estou chutando menos de 3 do que eu já chutei. Vai contigo, Renan. Israel, conversei muito com o Carioca sobre também as lesões dos nossos pessoal hoje em dia que participa do Master, né? Cada ano que passa nós temos aí. Eu tive conversando com o Marcel também, que é médico. O Marcel disse: rapaz, tenho problema no joelho, tenho vários problemas, não tenho condição mais de jogar. O Marcão, que já jogou com você também, que é pivô, também está todo estourado o joelho. O Santista estourou o joelho, teve que fazer operação. Sim. E vários aí tem problema nas costas, problema no joelho. Você tem algum problema desse? Só nas costas, que eu acredito, tem um probleminha, né? Não, graças a Deus não. Nem Não, nas costas. nem nas costas, né? Graças a Ah, Deus, tá. assim, esse tempo todo que eu jogo desde os 15 anos, hoje eu estou com 65, me ajuda aí, Diva, pela o tempo, que eu acho que dá uns 40 anos, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum, assim, de contusão grave, né? Entendendo. Graças a Deus, não. O que eu tive foi que os dedos que são, eu quebrei esse dedo aqui quando eu jogava na Itália, e o meu técnico chegou depois de uma semana, falou, porque esse técnico meu foi quando eu fui para Rimini, e ele que brigou para me ter no time, né? Ele falou: "Ó, você precisa voltar porque os caras estão querendo trazer um outro jogador para te substituir, né? Enquanto você se recupere, eu não quero, eu quero você. Você consegue?" Eu falei: "Lógico." Aí eu botava os 2 dedos assim junto e fui pro pau, aí o dedo ficou completamente torto, né? Pô, é, Mas, essas coisas assim, quando eu estava no Master em 2009, eu tive quebrei aqui o pulso, que eu caí para trás e o peso caiu todo em cima desse braço direito e me quebrou o pulso, coisa dessas coisas. E quando eu jogava profissionalmente e tudo, só torção no tornozelo, mas mesmo assim eu jogava, recuperava e jogava. Não ficava sem fazer um jogo não. Mesmo porque nessa época que eu, Marcel, Oscar, estávamos lá na Itália e tudo, na Europa, era diferente, né? Você tinha que matar um leão a cada domingo ou a cada sábado, que os jogos lá eram no fim de semana. Então não podia ter se daí e o pessoal lá não pensava 2 vezes. É diferente aqui, que eu vejo aqui no Brasil, aí na NBB, às vezes um estrangeiro machuca e fica fora não sei quanto tempo. Aconteceu isso aí também, né, com Fortaleza, como em outros times aqui também, e não trazem outro jogador. Lá não, lá os caras mandam embora e traz outro jogador. Não pensava 2 vezes. tá Então entendendo. tinha esse peso aí, né? Então tinha essa essa responsabilidade, assim, que eu digo é da gente estar bem, né? Mesmo às vezes não estando. É como eu falei, graças a Deus eu não tive nenhuma contusão assim de joelho, de cruzada, essas coisas tudo, nada. A única coisa que eu fiz agora depois de velho foi uma raspagem aí no menisco com a artroscopia, se diz, né? Sim. Porque o meu menisco tinha rompido e estava me incomodando, porque aquele quebrado ele incomodava. Aí eu fiz essa raspagem, graças a Deus estou zerado. Beleza, beleza. Tá contigo, Divac. Lembra aí, Israel, de uma jogada que tu fez que tu disse assim, mesmo machucado, disse assim, caramba, eu consegui fazer isso. Tem alguma memorável aí que tu não esqueça? Ah, tem várias, mas assim, uma marcante toda que eu fiz foi jogar no Monte Líbano. Eu dei uma cortada de uma lateral para dentro do garrafão e terminei com a cravada.
Aí foi uma coisa bonita, foi uma coisa que fica, né? É, que fica na lembrança. Fica na lembrança. E minha primeira cesta, né? Quando eu comecei a jogar lá, lá no Fantoche, voltando esse tempo todo aí, em 75, que eu fui fazer meu primeiro treino. Aí quando eu cheguei, fui a minha primeira cesta, quando eu fiz minha primeira cesta, aí parou, todo mundo parou e começou a aplaudir, né? A bater palma e tudo. Eu até me assustei. Aí foi uma coisa assim marcante também, né? Pela, Beleza. pela, assim, pela gentileza assim do pessoal e tudo, e pelo acolhimento que eles tiveram comigo, né? Beleza. Israel, você já trabalhou como técnico também, né? Já trabalhei como assistente técnico e trabalhei como técnico quando eu jogava no Monte Líbano, eu e André éramos o técnico do Pré-Mirim. Me diga uma coisa, e as palestras, continua ou você deixou mais de lado? É meio complicado, né? Quando tem alguma coisa, às vezes o Sesc chama, aí nós vamos, comparecemos. Muito bom. Agora mesmo no Sul e Sudeste, eu e Cadu tivemos lá com o pessoal lá de Niterói, porque tem uns projetos dele, então nós fizemos, né, as palestras com as meninas e tudo, foi muito legal. Até jogamos com eles, dividimos, eu, cada um em um time, e com a meninada, foi bem, bem legal mesmo. É, em conversa com o Carioca aqui, na última vez, a gente bateu um papo muito bom também, e o Carioca deu aquela. Perguntou para a gente e também sobre o que a gente achava. Nós perguntamos para ele, nós complementamos aqui sobre o que ele achava levar vocês, que são grandes ídolos, você, o Carioquinha, Marquinhos, e, Rudinei, Cheixa, Donizete, esse pessoal todo aí, temos muitos aí no Esporte Master aí, temos também o pessoal mais novo aí, categoria de 40, 30 que está subindo, 35 que jogam aí a NBB, por que que não é levado aí para as escolas, tá entendendo? Na época que tem um brasileiro, por que que não aproveita isso e não leva para as escolas, vocês, para darem palestras lá, ou mesmo fazer mais entrevistas com o pessoal da televisão, mostrar, tá entendendo? O pessoal, os ídolos do basquetebol, inclusive muita gente que está subindo da NBB aí, está jogando Master aí, né? Por que que você acha que Sim. isso não acontece até hoje? Eu acho que é falta de interesse de quem está, às vezes, sendo sede, né? Eu acho que é mais por isso. É como eu falei, eu tive agora no Sul e Sudeste aí, eu e Cadu, e nós fizemos essas palestras, fizemos porque era do time lá da casa lá. Então o Bebeto, que é o presidente da AVN, se eu não me engano, ele convidou a gente e nós fomos para poder fazer essa palestra, mas nós estamos jogando lá também por eles, né? Então juntou uma coisa com a outra. Eu acho que poderia sim ter. Eu acho assim também, eu deveria ter uma massificação do basquete, não só basquete, hein? Não só basquete para não achar que eu tô, mas todo esporte na escola, pô. Na minha época tinha tudo, tinha vôlei, tinha basquete, tinha tudo. Então, hoje em dia, dificilmente, até as crianças hoje em dia não querem fazer educação física, né? Aí Pois é, fica difícil. complicado demais. Inclusive os próprios atletas da NBB, lá nós temos lá o Fortaleza, né? Basquetebol cearense, com vários atletas, inclusive americanos, né? Que poderiam também ir para os núcleos e tudo e se apresentar e dar palestras para as crianças, seria bem melhor, não era isso, Rael? Eu acho que sim, é bem-vindo, né? Deveria ser que nem é na NBA aí, né? Na NBA aí os caras sempre fazem aquelas palestras e tudo que reúne as crianças, cada um vai em um lugar, tem aquelas coisas, aquele incentivo, a própria NBA estimula isso, né? Deveria a NBB fazer esse estímulo, eu não sei, se eu estiver falando alguma bobagem aqui e eles fizerem, eu peço desculpa, mas não tenho conhecimento.
E deveria acontecer esse tipo de coisa assim, que eu acho que é bem importante. Pois é, porque pelo que eu saiba, o Divac deve saber melhor que está lá em Fortaleza, né? Nos jogos do Fortaleza Basquetebol Cearense, que tem lá no, são transmitidos e são jogados lá no Centro de Formação Olímpica. Quando acaba o jogo, Odivac, acho que cada time vai embora e fica por isso mesmo, inclusive os times visitantes, que poderiam muito mais, como o Israel está dizendo, aproveitar os times visitantes, né, que vêm craques aí de todo o Brasil, para levar esses caras nos centros comunitários de Fortaleza, nas escolas particulares que jogam, tem basquete, nas escolas também do governo, da prefeitura. Não é isso, Israel? Mais ou menos assim? É, seria uma coisa interessante, porque você dá, às vezes a criança ela vê o basquete e ela tem vontade de, e estando sempre com alguém que já joga, que é um ídolo e tudo, seria legal. Lá no Ceará deveria ser, o Fortaleza deveria fazer esse projeto aí, né? Eu não sei Esse se tem ou não. Se tiver, me desculpa, mas é sempre bem-vindo, né? Exato. E se você pudesse dar um conselho para quem está começando agora no basquetebol, o que é que você diria? Ah, eu diria para fazer com amor, né? O basquete, mas não negligenciar as outras coisas da vida, né? Tipo a escola. é, Eu, por exemplo, para mim, eu não fiz uma faculdade e tudo porque eu fui para a Itália, né? Aí hoje ficou coisa para mim. Hoje eu tenho um CREF, por quê? Porque eu fui técnico lá naquela época lá que eu falei do Monte Líbano. Aí eu não precisei correr atrás de ninguém. Quando foi criado o CREF, eu fiz aquelas 200 horas de, que era obrigatório e tudo, e consegui meu CREF. Tenho o meu CREF até hoje. Beleza, muito bom. E eu pergunto para você, por que é que vocês conseguiram tantos títulos, aqueles times memoráveis aí com você, com o Cadu, com o Marcel, e hoje em dia o Brasil não tem chegado quase nunca lá? Essa é uma pergunta que todos nós fazemos, né? Porque como jogadores são maravilhosos, né? Você pega o time do Brasil assim no papel, você fala, nossa, principalmente um tempo para trás aí que nós tínhamos 6 ou 7 jogadores jogando na NBA, pô. Aí só tem que quando depois vinha para aqui, tudo que se encontrava não tinha aquela química, aquele negócio. É meio complicado também, porque se jogar na NBA, quando você vem para cá, você tem que ter um seguro. A CBB tem que fazer esse seguro, né? Muitas vezes o jogador não queria vir porque não tinha o seguro e o clube exigia que tivesse seguro. Eu até entendo os jogadores, né? Que na época lá para trás existia. Agora com a nova Confederação Brasileira de Basquete, que começou com o Gui, que sanou completamente a entidade, e hoje o presidente é Marcelo Pará, e não tem esse problema, né? Pelo contrário, os jogadores. é, eu vou aqui falar uma coisa e tudo que é real. O Caboclo, ele mesmo paga a passagem dele para ele vir jogar para a seleção. Para você ver a satisfação que ele tem de estar aqui jogando, defendendo as cores do Brasil, né? Não só ele, como todos os outros aí. Temos uma grande equipe. Demonstramos isso no último pré-olímpico mundial, onde conseguimu uma classificação histórica, e fomos para Olimpíadas e fizemos uma grande Olimpíada. Eu digo assim, já era bonito estar na Olimpíada e nós fizemos uma grande Olimpíada, pô. Jogamos de igual para igual com todo mundo. Tínhamos chance de prosseguir tudo. Terminamos, acho que se eu não me engano, em sétimo, sexto ou sétimo. E só o fato do Brasil ter estado de novo no ciclo olímpico foi uma coisa maravilhosa para nós amantes do basquete, né? E falando de técnico, qual foi o melhor técnico que você já teve? Edivar Simões.
Edivar Simões, como técnico, para mim foi o melhor técnico que eu tive, em todos os sentidos, né? Em Era uma, seleção também. sim, ele também foi técnico na seleção por pouco tempo, né? Na seleção teve outro técnico também, que é o Ari Vidal, né? Mas só tem que o Ari Vidal era diferente o estilo dele pra Edivar, né? O, o Medalha e o Ari se casavam muito bem, porque o Ari não gostava muito de dar treino, o Medalha que dava treino na seleção, na época do Ari, mas só tem que o Ari era muito bom de quadra, para enxergar, né? Para ver e mudar as coisas e tudo, ele era muito bom. E o Edivar, ele era tudo isso, né? Edivar foi um grande jogador também. Edivar foi campeão mundial, pô. Ganhou medalha também nas Olimpíadas, o armador, tremendo jogador também. E como técnico, muito bom. E eu também tive o prazer de ter o técnico também, o Mauri Passos, A Mauri. que foi nosso técnico também no Monte Líbano, uma pessoa assim, entendedora do basquete, né? Bom treinador, que eu também coloco aí, entre esses três aí, é, a Mauri, é, medalha e o Ari, porque não pode ter um sem o outro, e, e o Edivar. Muito bom, muito bom. Tá contigo a bola, Divar. Israel, meu grande Israel, vamos voltar lá por 17 anos, Israel. Você jogou o Mundial Infantil e estava lá no Balbininho. Juvenil, Ô, juvenil. Juvenil, você estava lá no Balbininho lotado de baiano. Qual o conselho que você daria pro Israel lá com 17 anos? Vai lá, cara, joga, tipo assim, né? Foi o que eu fiz, joguei. Joguei, e nessa época aí o técnico era Cláudio Mortari. é, Tivemos uma fase no interior de São Paulo, se eu não me engano, em Presidente Prudente. Não sei se eu estou certo ou não. Depois viemos para São Paulo, a capital, e as fases final foram lá em Salvador. Não é que eu jogava muito nessas duas fases, mas quando eu cheguei em Salvador, eu não sei o que aconteceu, o Mortari eu era titular absoluto. E tinha que jogar, né? E graças a Deus joguei muito bem. Oh, E muito o bom. nosso time também era muito bom, né? Apesar de o time americano ser um timaço também, perdemos de 20 pontos, mas foi assim, uma coisa maravilhosa. E Israel, montando a seleção, tua seleção dos sonhos agora, quem seriam? Diz aí um 6, tá bom. 5, Qual? vai. Da NBA? Não, a sua seleção aqui no Brasil, quem seria? Ah, pô. Mas pode botar também os antigos? Qualquer geração, diga. Ah, eu ponho a Mauri, Vlamir, eu coloco Edivar, coloco Jati, coloco Marcel, coloco Oscar e põe também o Carioquinha, também Marquinhos. Grandes jogadores. Nós sempre tivemos grandes jogadores de basquete. E olha que eu estou deixando para fora um monte de gente, em Rosa Branca, o Biratã, que é meu ídolo. Tá Tem bastante aí, Hélio Rubens. Nossa, a gente vai pegando assim, vamos ficar aqui até amanhã, Vai fazendo, falando desses Dream monstros aí. Team. Dream Team, né? Tem um Israel, me diz uma grande coisa. time. Aquele time que ganhou em 87 o Campeonato Pan-Americano aqui nos Estados Unidos, esse mesmo time, se fosse transportado para a data de hoje, daquele mesmo jeito, conseguiria jogar no basquetebol atual? Lógico. Ou não teria Claro. vaga no basquetebol de hoje? Porque o basquete mudou muito daquele tempo para cá. Ah, mais fácil, teria. Era um time atlético, era um time que jogava
com força. Pô, na época nós pegávamos grande seleção, hein? Da Rússia, da Iugoslávia, americana, a Espanha já ressurgindo a Espanha, a Itália, uma grande seleção, tinha Porto Rico. Ó, eu acho que hoje nós jogaríamos também. Eu acho que jogaria bem. E me diz uma coisa, como é que você vê isso que estão tentando instituir aqui nos Estados Unidos, na NBA, a pontuação de valendo 4 pontos? Aí vai ser uma beleza pro Kerry, né? Porque são, são poucos jogadores que arremessam na distância que eles arremessam, né? Tem ele, tem o menino agora do Boston que se machucou aí, que, que não é normal dele, mas ele também arremessa. É o Tem Jason Tatum. o Teito, tem um menino lá que saiu de Atlanta, foi pro. Ixi, que agora me foge o nome. Que ele também tem arremessa de muito longe. Tem jogadores, eu acho que merece ter uma linha para 4 pontos. Vai ficar bem no basquete isso, então. Eu acredito, porque o basquete precisa desse tipo de coisa assim, e são jogadores fenomenais, pô. Então Então, precisa. Nós temos também jogadores aqui no Brasil que também arremessam de muito longe, né? também, exatamente. E tem a mão certeira. Tinha o Marcelinho na época dele, hoje em dia nós temos outros jogadores e tudo. Mas é aí. Imagina o Oscar, né, numa dessa aí. Oscar, Marcel. Oscar já arremessava 500, fazia 500 a 1.000 arremessos Por depois dia? do treino. Imagina com a linha de 4, então. Ia ser o quê, hein? 2.000 arremessos depois do treino? E Israel, é, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu espero me ver lá em Salvador, na boa, na praia. Você pretende voltar para Salvador, então? Seria um sonho. Tranquilo, Seria um sonho tranquilo. eu voltar, estar em Salvador, estar mais perto lá dos meus familiares. Você sabe que eu tenho uma filha que hoje em dia está com 7 anos, né? Eu acho que seria legal para ela lá vo- morar lá em Salvador. Uma praia É, bonita, hein? Praia bonita, é, clima é coisa bom, assim, é sonho, né? certo? E no basquetebol master, como é que você está hoje em dia? Tá bem? Tá tudo tranquilo? Quais são as Não, tudo tranquilo, competições? tudo beleza. Jogando, eu acho assim, o basquete master é como eu falo, né? Já falei para você, falo para as pessoas hoje em dia e tudo. Você tem que jogar no seu ritmo. Você não pode querer, por exemplo, eu não posso querer ser o Israel que eu já fui. Eu tenho que ser o Israel que é hoje, com a minha limitação, um pouco para correr, aquelas coisas todas. Você tem que entender isso. Você não pode jogar como você jogava antes. Você não tem o mesmo vigor, a mesma coisa. Se eu for querer fazer isso, eu vou cair na quadra, como às vezes, infelizmente, acontece com algumas pessoas, né? Então, hoje Exatamente. eu tenho que saber o que eu sou, jogar dentro daquilo que eu sou, da minha condição, e procurar fazer o melhor, como eu sempre fiz. Eu sei. Me diz uma coisa, no Sul-Sudeste agora que você participou, parece que só tinha a tua equipe de 65, não teve mais nenhuma equipe. Por que está acontecendo isso? Não, porque Nessa assim, nessa categoria que eu estou falando, de não, 65. no Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, eu fui também no Centro-Oeste, né? As categorias são de 10 em 10 anos, né? Vai de 60 a 69. É que nem era no Norte e Nordeste, quando a gente também jogava e tudo. Exato, quando a gente ganhou lá em 2012, É, 2013. é sempre de 10 anos. Então, o que aconteceu?
Essa equipe nossa estava de 65, porque nós estamos indo agora para a Suíça, que juntou o Gustavo, que é o de Niterói, e Gilmar, que é lá de Maringá, os dois se juntaram e fizeram o time. Patrocinaram o time e estamos levando essa categoria de 65. Beleza. Aí, para poder fazer um treino pro Mundial, aí nós jogamos esse Sul e Sudeste com a nossa equipe que ia, que predominantemente era tudo 65 para mais, né? Beleza. Beleza. E essa categoria de vocês no 65 mais está reforçada em Niterói a partir desse ano com o Girafa e com o Carlinho Najá? Tá, tá, tá Vai ser a reforçado. mesma equipe, vai ser a mesma equipe, então. Vai ser a mesma equipe. Se nada mudar, vai ser sim. Eles já estão indo com a gente lá, já jogaram o Sul e Sudeste, estão indo com a gente lá para a Suíça e já estão comprometidos de jogarem o próximo Mundial, o próximo Brasileiro em Maceió. E beleza, muito bom. E você participou do Norte-Nordeste agora que houve? Não, Não, desse eu, não. eu joguei o Centro-Oeste, um convite feito por Casarim, que é um amigo lá que eu fiz em Caiobá, e ele é lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, né? E ele me chamou aí para ir no time lá de Mato Grosso jogar. Foi eu e o Doni, fomos campeão lá. Beleza. Joguei o Sul-Sudeste, fomos terceiro, né? E E foi legal. Foi. no Centro-Oeste já tem bastante equipes, ô Israel? Ah, não teve, teve muita equipe, tanto masculino quanto feminino. Acho que foi recorde também de inscrição. Mas não teve como teve em Niterói, né? Em Niterói acho que teve mais equipe. Beleza. Basquetebol Master está crescendo, então. Tá crescendo, tá crescendo. Eu acho que é uma boa, né? Continuar nesse crescimento aí. É como você falou, você mesmo falou, Renan, que tem aí jogadores que estão saindo da NBB, de jogar NBB e já estão entrando diretamente no Master, né? Mais ou menos Exatamente. o que aconteceu comigo quando eu parei de jogar profissionalmente e logo em seguida já comecei a jogar Master. E eu acho que É. é a coisa mais salutar e mais legal que tem, né? Eu pergunto a você, hoje em dia nós temos diversas associações espalhadas aí por todo o Brasil, o Maranhão consta com duas associações, Piauí tem também, Alagoas, Amazonas com duas, Rio de Janeiro acho que tem umas quatro ou cinco, São Paulo deve ter umas cinco, Rio Grande do Sul também. E você não acha que hoje em dia o basquetebol master está muito espalhado por todo o Brasil, inclusive em Fortaleza, o Divac sabe disso também, ele tem um time completo aí na categoria dele de 45, 50 anos, tem outro time também no Circo Militar de Fortaleza, nós temos todas as categorias, Israel. E esse pessoal não participa de brasileiro, porque não tem chance, porque, vamos supor, quando há uma associação, aquela associação fica restrita a levar um time em cada categoria, né? E mesmo às vezes não tem dinheiro e tal. E mesmo às vezes aquela associação, como você sabe no basquetebol, só jogam aqueles jogadores que já estão naquela associação. Por exemplo, o pessoal do Circo Militar não frequenta aquela associação, o pessoal do Divac não vai para aquela, tem aquela rixa já porque joga aqueles campeonatos internos. Não seria muito melhor? Eu soube também que o Botafogo do Rio tem dezenas de equipes também, Botafogo Master aí participa no Rio de Janeiro. Não seria melhor que isso tudo fosse aberto para quem quisesse participar desses campeonatos, Israel? Como é que você vê tudo isso? Eu acho que seria o ideal. Seria o ideal e porque o basquete master ele agrega, né? É justamente dessa possibilidade a todos nós aí que somos amantes do basquete, gostamos do basquete e tudo, tá jogando basquete ainda, tá praticando basquete, rever as pessoas, os amigos que às vezes nós jogamos contra, fazer novas amizades. Eu acho que o intuito do basquete master deveria ser esse aí. Então, acho que deveria ser aberto, por exemplo, uma associação. um- Já tem ali, como você falou, né? Que
Se tiver que ter 3 no Ceará, que seja 3. Não deve cercear nada, uma querer dizer, não, não tem espaço para as outras. Pelo contrário, deveria abrir para todas. Quanto mais pessoas tiverem participando desse movimento, que já é grandíssimo, como você mesmo falou, melhor ainda, pô. Você sabe, você mesmo já fez Norte e Nordeste, fez o Brasileiro, você sabe o quanto é bom, não só pro movimento do basquete, mas para a própria cidade, né? Receber a Exato. quantidade de jogadores que recebe, ter o preenchimento na parte hoteleira como tem, movimentar a economia de um modo geral, restaurante, tudo, todos os tipos de coisa, porque os basqueteiros, eles gostam, né? Exato. E é um evento assim, eu acho que deveria ser aberto, não deveria ter esse tipo de chegar a tosar uma ou outra associação, ou não dar oportunidade para poder se participar. Pelo contrário. Tranquilo. Me diga uma coisa, hoje em dia no basquetebol master, muitos atletas aí de ponta e tudo, eles dizem que se formar time para ganhar, ou ter esses jogadores que querem ganhar, ou ter times que querem ganhar a todo custo, que seria mais ou menos assim. O cara diz assim, eu vou para participar, que eu tinha que ganhar, eu já ganhei, não me interessa mais esse negócio de ir para ganhar. Eu conversei com o Carioquinha disse, não, eu vou para ganhar. Quem passar pela frente, se eu perder, não fale nem comigo. Você acha que também vai para ganhar, Israel, ou vai para brincar? Não, nós vamos. O primeiro intuito é brincar, mas querendo ganhar, né? Você quer brincar, é a primeira coisa, mas você quer ganhar, você quer brincar ganhando. Tivemos aí, quando você mesmo fez, Renan, fazia a equipe toda, nós fomos e ganhamos. Ganhamos o Brasileiro, ganhamos Norte e Nordeste. E é assim, hoje em dia eu estou em Niterói, o Gustavo lá, que sempre fez equipe toda, ele está super feliz que ele está agora ganhando, né? Ele tinha Claro, sido 2 vezes vice-campeão porque perdeu da gente. Não sei se você lembra ou não. me lembro, exato. E hoje em dia ele é super feliz de estar ganhando, como nós também, jogadores, estamos lá felizes e tudo. No último Campeonato Brasileiro Master, que foi lá em Gramado, pô, Gramado não, foi em Caxias. Caxias, né? Caxias. Em Caxias, pô, nós ganhamos e jogamos, nossa final foi antecipada, porque nós jogamos contra o time do Maringá, que é a associação lá de Maringá. Então, que quem ganhasse tinha a, a, a maioria, assim, vamos dizer, de 51% contra 49% contra os outros times, era favorito. E, nós fomos campeão, todo mundo feliz, todo mundo contente. Tá dentro da quadra para querer ganhar, brincar sim, mas ganhando. Tranquilo, claro, claro. Então, você, como grande atleta, a sua posição é jogar para vencer, não é isso? Sim, sim. Tranquilo, tranquilo. Tá contigo a palavra, Divac. Eu queria agradecer ao Israel, especialmente também ao meu, em relação a jogar. Já tenho 2, quando tiver a oportunidade de vir a Fortaleza, Israel, vamos jogar. Já tem 2, ó. O Carioquinha já disse: guarda minha vaga, eu vou guardar a sua vaga também. Vai te ganhar. Tá bom, com Tá bom? certeza. Quando vier a Beleza. quando vier a Fortaleza, a gente conversa. Hoje eu não participo mais da diretoria da AVB Ceará, onde tem a Helenilde Soares de presidente, um grupo totalmente diferente, né? Mas espero que o próximo presidente da FBBM, que seja eleito, né? Ele coloque novamente a Associação de Veteranos de Basquetebol do Ceará, que tem a Helenilde como presidente, deixe eles participarem, não exclua, como foi excluído da FBBM, simplesmente por votação de alguns presidentes, né?
Então, como Eu, você disse, eu acho que deve se agrupar, deixar todo mundo participar e não excluir para. No Ceará, hoje em dia, só há uma associação. Então, isso aí restringe muito o nosso basquetebol master cearense. Fica só restrito. O Divac pode falar mais sobre isso também, que ele tem um time lá, tem um time do Círculo Militar, tem o dele no BNB, o Divac também treina no BNB, e esse pessoal não pode participar, porque não tem outra associação, não é isso? Nós eu só acho temos, que nós só temos uma associação e pronto. Ou seja, nós que nós estamos com o time formado, o time até bom, aliás, eu tenho vários times, né? E não podemos participar. Por quê? Porque não estamos associados na única associação que temos aqui em Fortaleza. eu acho assim, eu acho que isso é uma descriminalização, né? Deve ser aberta. Como eu falei, o basquete master é para agregar, é para acolher todo mundo, é para fazer com que todos participem. Então, eu também espero aí que os próximos presidentes aí da FBBM, que está entre Telma, a disputa aí entre Telma e o Fábio, quem ganhar possa chegar, é, botar de novo a associação aí que o Renan falou, que agora eu não sei falar ela direito, A mas que VB coloque Ceará, a aí que VB Ceará. a VB Ceará que seja apadrinhada como as outras todas, pô. E dê oportunidade para tantas outras pessoas participarem, como o Divac falou, como o Renan falou, tem tantos outros jogadores que querem participar e ver esse direito seu cerceado por coisa pequena, né? Exatamente. É isso aí. Já estamos no horário, Divac? Então é isso aí, pessoal. Eu só tenho aqui que agradecer ao meu querido amigo Israel pela entrevista. Nós estamos com 60 minutos já de televisão, 60 minutos aqui no YouTube também. Israel, mais uma vez, muito obrigado. Que tudo corra bem para você, que você seja campeão lá no Mundial na Suíça, né? Vai Vai ser ser agora. duro, né? Vai ser difícil, porque sendo na Europa, você sabe como é a Ah, quantidade é. de equipe que tem, né? É. Mas eu me lembro que nós somos campeão mundial contra a Itália, se eu não me engano, times fortes também que jogaram na Itália, Também. Fomos em Porto Rico, Natal, em Natal, campeão mundial. Fomos É. campeão em Natal, fomos campeão nos Estados Unidos também. Lá no Oregon, aquela vez, nós somos campeão pan-americano Sim, aqui também, né? sim, Pois é, sim. eu acredito que vocês vão ganhar. O time é muito bom, o time de vocês é muito forte, acredito que vai Tomara. chegar junto. Então, eu só tenho que te agradecer, muito obrigado. Vou deixar que o Divac dê as finalizações dele e depois vamos passar a palavra para você falar com todo o nosso público aqui, ok? Tá contigo, Divac. Israel, obrigado pela entrevista, foi fantástico. Você é um genial em suas palavras, em suas atitudes. A sua história inicial do basquete é fantástica. É, Joguei é no clube única, carnavalesco. do carnavalesco, é única. Enfim, eu agradeço demais. Desejo boa sorte a você. Vou ver se eu consigo assistir aqui pela internet. Deve passar em algum canal. Que eu tenho acesso aos canais de fora, né? Da Eu vou ver se eu consigo Fimba, tem o canal da Fimba assistir. que passa os jogos. Pronto, eu vou assistir, vou torcer por vocês e espero que dê tudo certo. E muito obrigado por essa entrevista fantástica. Eu que agradeço aí ao Divac, agradeço ao Renan, agradeço aí por o convite. É muito legal estar com vocês. O Renan é um grande amigo, o Divac aí estou conhecendo agora e tudo, mas que já é um amigo também. E assim, obrigado assim por essa uma hora muito agradável, que o tempo passou e a gente nem percebeu muito, né? Quer dizer que foi uma coisa agradável. Espero que tenha sido também para os telespectadores que estiveram aqui com a gente. E um abração aí para todos e que o Basquete Master aí continue aí na nossa vida aí. É isso aí. Muito obrigado, Israel. Estamos finalizando aqui mais um programa no canal 15 da NET Fortaleza, Multiplay, Análise com o Brasil, transmitido para todo o Brasil, também pelo YouTube, topsport.top, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas da noite. Um grande abraço em todos e fiquem com Deus.